Campina Grande, quinta-feira, 9 de novembro. Hoje comemora-se o Dia do Hoteleiro. Sabemos que em todo o mundo, a rede hoteleira, que muitas vezes os hóspedes marcavam com antecedência as reservas em seus respectivos hotéis de destino, hoje caiu muito devido à crise mundial. Hoje poucas pessoas estão fazendo turismo, estão viajando por conta da crise que se desencadeou em todo o mundo. Mas nós fazemos votos e torcemos para que todos que trabalham na rede hoteleira possam superar essa fase difícil pela qual todos estamos atravessando. Esse é o voto, essa é a nossa palavra para aqueles que trabalham em toda a rede hoteleira. Logo mais ouviremos o presbítero Alberto trazendo a conclusão sobre o tema As 5 Solas. Lembrando que no dia 31 do próximo mês passado, outubro, todos nós comemoramos a história da Reforma Protestante. São passados 506 anos que a Reforma aconteceu na cidade de Wittenberg, na Alemanha. O monge Martinho Lutero, todos conhecem a história, ele deu o grito de brado, de libertação de toda forma de religiosidade, de indulgências que foram enxertadas na igreja. E hoje ouviremos, portanto, o presbítero Alberto trazendo a conclusão desse tão importante assunto religioso. E você ainda ouvirá também nesse programa uma belíssima música interpretada por um dos cantores do Ministério do Cada Dia, da Luz para o Caminho. Ele vai estar trazendo uma música que fala ao seu coração, com certeza. E essa música eu gosto muito de ouvir porque fala do oleiro. Nós somos o barro nas mãos do oleiro. Portanto, espero que você esteja com seu coração aberto logo mais para ouvir esta belíssima música. Antes, porém, desejamos fazer uma oração. Todos nós estamos acompanhando, eu tenho feito esse apelo aqui, inclusive muitas pessoas estão fazendo uma leitura totalmente equivocada sobre Israel, julgando que Israel está fazendo atos de terrorismo. Israel nunca ataca, sempre se defende. Vocês devem estar lembrados que no dia 7 de outubro, que foi que o Hamas fez, um requinte de crueldade, tirando a vida de crianças. 40 crianças foram decepadas, moças estupradas, pessoas idosas, e além de terem tirado a vida de dezenas e centenas e milhares de cidadãos civis comuns, eles acharam também pouco e levaram muitos reféns, e aos pouquinhos eles estão trazendo um revide muito forte pelos contra-ataques de Israel. Para quem não sabe, Israel se defende, nunca ataca, e está havendo essa contra-ataque para não deixar que eles causem maiores danos ao Estado de Israel. Aliás, eles querem riscar Israel do mapa. Esse é o propósito, esse é o desejo. Um dos líderes disse que vai se repetir o que aconteceu no dia 7 de outubro do mês passado. Então, infelizmente, a leitura que a mídia faz é totalmente deturpada. E eu espero que você que está conosco, depois desse esclarecimento, ore não somente por Israel, oremos também pelos palestinos, não é? Porque os terroristas, o Hamas, o Hezbollah no norte de Israel, no Líbano, eles se unem para destruir Israel. E aí, nesse propósito de destruir a nação e o Estado de Israel, eles matam até muitas vezes os próprios civis. Eles fazem de certos locais, hospitais, determinados lugares importantes, a exemplo do escritório da ONU, lá na faixa de Gaza, eles fazem de lá lançadores de mísseis, né? E no subterrâneo existem muitos túneis, cerca de 500 quilômetros, né? de túneis onde eles estão lá escondidos. A base do Hamas está localizada debaixo de um hospital. O maior hospital do estado, isto é, da região lá da faixa de Gaza, é uma base do Hamas. Então eles fazem todo tipo de crueldade para destruir o Estado e a nação de Israel. Mas eles não vão conseguir isso. Sabem por quê?
No livro de Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 2, se você tem Bíblia, pode examinar, versículo 8, nos diz que Deus tem a Israel como a menina dos seus olhos, a menina dos seus olhos. Então, ai daquele que lutar contra Israel, vai lutar contra o próprio Deus. E a gente sabe a história de Davi, né, com o gigante filisteu, o gigante Golias, que também habitava naquela região da faixa de Gaza. Ele desafiou o Deus dos exércitos de Israel. Qual foi o fim dele? Ele foi morto, ele foi derrotado. Então não temos dúvidas que Deus está defendendo o Estado de Israel e não vai permitir que isso prevaleça. Portanto, vamos fazer uma breve oração e logo em seguida você ficará com essa música cujo título é O Barro nas Mãos do Oleiro. Mas oremos antes. Pai, queremos mais uma vez te apresentar toda a nação e todo o Estado de Israel, para que tu possas guardar aquela nação, como nós temos orado, clamado a ti. Tua palavra nos mostra que nós devemos orar e clamar por toda a nação de Israel. Abençoe, portanto, e ouve o nosso clamor e responde-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com esta música, O Barro nas Mãos do Oleiro. Eu sou o barro nas mãos do oleiro. Deleite-se com esta música. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Senhor amado, és oleiro e eu esse barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser.
é bom, né? A gente se aprimorar na palavra de Deus. E como é difícil e ruim a gente não ter o hábito de ler a palavra de Deus. Irmãos, eu conheço um pastor, ele é um pastor leigo, ele aprendeu a ler na Bíblia. Que coisa linda. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de ler e a gente o que esquece. Nós temos que fazer como o salmista diz: escondi a tua palavra aonde? No meu coração, para... Meus irmãos, quanto é bonito isso. A pessoa, se você continuar a ler, se o irmão lhe fazer alguma coisa que você não gostou, aí você já o que? Já peraí, mas está lá escrito: não ireis, ora, jejuma, né? Leitura da palavra, oração. A sola fide, ou sola fé, da fé, ela está muito ligada, entrelaçada com a sola gratia, ou gracia. Então isso aqui a gente não vai falar, vai ser para o próximo presbítero que vai trazer essa parte aí, né? Irmãos, vocês compreenderam as nossas atitudes? Essas atitudes que a gente acabou de recitar, vocês entenderam realmente? A oração, a leitura da palavra, a comunhão, né? A comunhão, a solicitude, né? Temos que entender, temos que praticar, para que a gente o quê? Não venha a pecar, não venha a esquecer. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Estão entendendo? Há mérito quando a gente faz uma coisa boa? É através do mérito que a gente vai ter a graça de Deus? Irmãos? Se a gente o quê? Eu sou dizimista, eu ofertei, eu estou pagando meus tributos. Irmãos, nós estamos fazendo nossa obrigação. Não é mérito, mérito não conduz à salvação. O que conduz à salvação é o dom gratuito de Deus, que deu de graça. E fez mais o que? Deu seu Filho para perdoar, para purificar os nossos pecados, através do sangue do Cordeiro, que foi Cristo. Amém, irmãos? Então isso o que? Nos edifica. E quer mais uma coisa, irmão? Nós, gentios, hoje somos alcançados, somos co-herdeiros dessa graça. Amém? Por que nós somos co-herdeiros dessa graça? Porque Deus nos alcançou, irmãos. Ele fez o projeto, o plano dele. Está escrito lá. Através da graça que somos co-herdeiros. Deus também trabalhou, irmão, e trabalha. O fruto do trabalho é a graça, não é? O fruto do trabalho é a graça, não é, irmãos? Não, irmão, a graça, ela conduz ao fruto, e o fruto é o seu trabalho. Quer ver uma coisa? O trabalho do missionário, dos pastores, que coisa boa. Os pastores têm o fruto do trabalho dele, não é verdade? E quando você entende isso, você vai entender que o fruto do trabalho gerado pela graça faz com que a palavra se cumpra através da comunicação, que está também escrito lá em Pedro, 1 Pedro, que a gente vai ver mais à frente, né? Que diz que tem que haver comunicação, e essa comunicação são os missionários, são os pastores, são os evangelistas, as missionárias. É o evangelho sendo divulgado pelo mundo afora. Como nós temos congregações transcultural, temos congregações locais, temos regionalizada no interior do sertão aqui da Paraíba. Então isso é um trabalho gerado pela graça, que produziu o fruto, que produziu os efeitos que está lá escrito, para que seja desenvolvido esse trabalho. E é um dom de Deus, que Deus deu a cada um. Não é verdade? A graça nos fortifica, irmãos. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, se fortifica na graça. Não é verdade? Os talentos, irmãos, quantos de vocês aqui têm talentos desenvolvidos na igreja? E quantos têm um talentozinho ali escondido que não quer desenvolver, que não quer trabalhar? Outro dia eu estava vendo aqui o esforço do presbítero Genildo em tocar, porque foi acometido de uma enfermidade e teve um pequeno sequela na mão, né? E a gente sabe que a gente ouviu o testemunho dele. E o esforço que ele está fazendo para tocar é um talento
que Deus deu. Agora, irmão, não é esse talento que faz com que ele negocie com Deus a graça, não. O talento que ele tem foi Deus que deu, capacitou para que ele desenvolva no reino. É verdade, irmãos? A graça nos fortifica. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Os talentos que está escrito é fruto da graça. Efésios 4, 7 e 11, 12. Deus é quem lhe dá, onde acontece na atuação da graça. Você já esteve perto de pessoas que você se sente bem? É comum, não é verdade, irmãos? Muitas vezes o que a gente chega perto de um amigo ou de uma amiga e a gente às vezes fica incomodado com aquela pessoa. Mas tem outras pessoas que dá prazer em você estar perto, que é prazeroso, aquela pessoa transmite alegria. Aquela pessoa desenvolve na gente os meios da graça, o fruto da graça, que é o que é a comunhão. Próximo slide. Irmãos, trabalho para Deus é fruto da graça. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 4, 7. Trabalho da fé, 1 Coríntios 15, 57. Graça nos foi dada. Olha só, meus irmãos, que coisa importante, que coisa abençoada, a gente receber a salvação, a gente morar no reino, a gente morar num palácio celestial, que está escrito, que o próprio Deus disse que já está escrito, onde nós iremos estar daqui a uns dias, nos palácios celestiais. Que coisa linda, coisa boa, irmãos. Graça nos foi dada, transformados pela graça. E aí, irmãos? Quem pode dizer hoje que está transformado pela graça? Alguém pode dizer? Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Porque nós hoje estamos transformados pela graça. Repito, não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos talentos, mas é pelo dom gratuito que Deus nos deu. E Deus a gente, que deu a nós, que nós somos o que? Não somos judeus, mas somos o que? Gentil, e carecemos estar diante de Jesus, diante de Deus, para termos essa graça. Amém? Irmãos, mas também eu posso dizer uma coisa. Você foi transformado pela graça? Amém? A graça foi dada, você acredita que essa graça foi dada? Sem você precisar fazer nada, sem você precisar negociar como era no passado. Eu vou dar o que? 10 talentos, vou dar 10 denários para meus pecados serem perdoados. E você, irmãos, eu fico me perguntando a coragem daqueles homens usados por Deus. A gente fizer assim uma retrospectiva, começando pelos apóstolos, será que a gente teria condição de o quê? De enfrentar aquelas batalhas que aqueles amados enfrentaram naquele tempo, que foram mortos, outros crucificados, outros mortos de cabeça para baixo. Aí a gente vai seguindo um pouquinho adiante o tempo, aí a gente chega lá no século XVI, onde a escritura, a Bíblia estava lá, e alguém chega, não, vamos deturpar, vamos modificar, vamos fazer diferente. Você pecou, mas você traga aqui uns denáriozinhos e a gente vai, seus pecados vai ser absolvido. E alguém estudar a palavra, peraí, aqui não diz isso. Aqui diz que é graça, é o dom de Deus, é exclusivo, não é pelas obras, não é pelos seus méritos, mas pelo dom gratuito de Deus que você alcançou a graça. Que coisa boa, não é verdade, irmãos? E você tem que desenvolver esses efeitos da graça que Deus causou em você. Não é a salvação que você tem, que são esses efeitos, que é o que? É você adorar, é você fazer as coisas certas. Isso não é a salvação. A salvação é exclusivamente dom gratuito de Deus. E também, irmãos, a graça nos alerta, né? Vamos lá, próximo slide. Irmãos, esse pensador aqui, esse irmão, olha o que ele disse: eu sou pior do que imaginava, porém mais amado do que merecia. Porque esse amado irmão chegou a esse pensamento, essa conclusão, que realmente nós não somos nada, irmãos, nós somos pecadores. A Bíblia diz que o que mais a gente faça não passa de trapo de imundície, não é verdade?
mas Deus nos amou primeiro que tudo isso e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, através de sua graça, que é derramada, que naquele tempo, aquele monge, né, aquele estudioso, chamado hoje Martinho Lutero, um precursor da reforma protestante, que a gente até então desconhecia, mas quando a gente se aprofunda, quando a gente começa a entender o cristianismo, em particular o evangelho, a gente começa a ver essas diferenças e começa a crer, irmãos. Mas também a graça nos alerta, a graça nos alerta. Se você pecar, irmãos, você está destituído da graça de Deus? E aí? Irmão, você vai se afastando na medida que você vai pecando. Se você peca, você está fugindo do privilégio de ter essa graça em sua vida, porque Deus lhe respeita. Deus lhe deu seu livre-arbítrio para que você decida o que você quer, se quer ir para o céu, se quer para o inferno, se quer servir a Deus, se quer morar nas mansões celestiais, ou se quer viver uma vida que desagrade a sua família e a você mesmo. A escolha é sua. Por isso que nos afasta da graça de Deus em pecar, e a graça nos alerta disso. Está escrito lá em Romanos 6,15: não pecamos porque estamos debaixo da graça. Mas você só o quê? E isso mediante o quê? O que Cristo fez por você. Não é porque você mereça, é porque Cristo morreu, derramou sangue, e Deus deu o dom gratuito de você estar debaixo da graça. Amém? Irmãos, quando a gente é exortado, a gente fica com angústia, fica com bico, né? Principalmente quando chegam os pastores que dizem: epa, você está errado, epa, vem cá, meu irmão, você não veio ao culto. A gente observa, né? Às vezes o nosso pastor Moço, senta aqui no púlpito e fica observando, e eu acredito que ele tem cada um da presença dos irmãos na sua mente, cada fisionomia. E ele sabe, aquele irmão, que está faltoso nos cultos, a preocupação dele. Então muitas vezes ele exorta esse irmão, porque ele não está vindo ao culto, e muitas vezes fica angustiado, porque aquela ovelha não está se desgarrando. Quantas vezes o pastor Júnior é chamado a ir visitar alguém que está afastado, que não está vindo? Mas tem que exortar, irmãos. Nós temos que entender de permanecer na graça, em exortação, porque tudo é para a glória de Deus, porque Deus nos fez para a sua glória. Amém, irmãos? Exortação, Atos 13:43. E não receber a graça de Deus em vão. Meus irmãos, não vamos receber a graça de Deus em vão, conforme 2 Coríntios 6:1. O que é eu receber a graça de Deus em vão? É eu desagradar, é eu sair da presença de Deus, é eu saber que determinada coisa é errado, é ilícito, e eu cometer, eu fazer. Irmão, nós todos os dias temos que nos santificar, pedindo a Deus misericórdia, porque enquanto estivermos nessa natureza humana, carnal, nós estamos propensos a pecar. Só a graça de Deus é que nos redime. Amém, irmãos? Vida de gratidão. Irmãos, hoje você só fez se lamentar, você só fez chorar, você só fez feito aquela goteira se lamentando, ou você agradeceu? Eu não vou nem dizer agradeceu a Deus, mas agradeceu a sua família, os seus netos, seus filhos, famílias que a gente observa aqui há alguns tempo, há anos, e para mim é exemplo de pessoas, de família, de educação que tiveram, essas famílias, os filhos que hoje estão no Evangelho, que hoje são oficiais, que hoje são diáconos, são pastores. Que coisa boa, irmãos, que coisa boa estar na presença de Deus e fazer com que a família se perpetue dentro da igreja. Amém? A graça também nos alerta para não sair da graça. Como é, Alberto? Eu não entendi. A graça também nos alerta, sim, para que a gente não saia da graça ou da presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, verso de 1 e 2.
e receber também a graça em vão, é inútil e abandonou na oferta da sua graça. É isso que acontece, gente. Não vamos desperdiçar a graça que Deus nos deu gratuitamente. Próximo. Vamos lá, gente. Próximo slide. Agora, gente, você acha, vamos para reflexões, né? Trazendo aqui uma reflexão para você. Veja só, você acha que merece bênçãos especiais quando faz tudo certinho de Deus? E aí, irmãos? Você veio ao culto de oração, você entregou o dízimo, você dividiu com os pobres, você louvou na igreja, tudo certo diante da sociedade, mas diante de Deus, você acha que merece estar comemorando que Deus está ali com você e tal, e Deus vai lhe recompensar? Irmãos, a palavra diz, por mais que a gente faça, não passamos de quê? De trapos. Mas o dom gratuito de Deus nos dá a graça, a salvação, através da fé. É o mérito, é os talentos? Não, irmão, é o que? É a graça de Deus. Você acha que Deus tem de te dar algo a mais? Irmãos, quantas vezes a gente pede, ora, e Deus não responde? Não é verdade? Deus sabe de tudo, irmãos, e sabe a hora. Mas fazer como o próprio Jesus fez quando orou, que estava prestes a ser levado lá para o martírio dele. Ele orou a Deus pedindo que livrasse ele daquele fardo, mas também ele reconheceu que seja feita a tua vontade. É isso que nós temos que dizer, estar sempre assim, que a vontade de Deus deve prevalecer em nossas vidas. Amém, irmãos? Você acha que Deus vai lhe punir porque fez algo errado? Existe uma linha de pessoas que acham que se você não andar na linha, você pode ser punido. Não é verdade? As consequências do que você fez errado é o que é a punição, irmão, que não foi Deus que lhe deu. E Deus pode até dar, porque Deus é Deus. Muitas vezes a gente pensa, eita, eu fiz isso errado, estou sofrendo, estou pagando. Aquela mente que você está pensando aquilo ali, quem sabe o que é que Deus está colocando na sua mente para que você entenda que aquilo você errou e precisa ser mudado, precisa ser modificado, precisa ser regenerado. Você tem condição de olhar para essa expressão aqui? Você olha mais para você do que para Jesus? Você pode fazer essa reflexão aí hoje? Eu olho mais para Jesus do que para mim? Ou olho mais para mim do que para Jesus? O que é que você pode fazer? O que é que você pode dizer hoje? A mim não, mas na sua consciência. Gente, é tempo da gente buscar, é tempo da gente evangelizar, é tempo da gente fazer missões, é tempo da gente o que orar, é tempo da gente estar em comunhão, é tempo da gente estar em solicitude diante de Deus, para que esse mundo seja transformado, para que os pensamentos de nossas mentes sejam transformados e transformem vidas. É preciso que a gente contribua, é preciso que a gente ore, é preciso que a gente venha ao culto, é preciso que a gente evangelize o vizinho. Se existe alguma mágoa de vizinho de A e B, vá lá e se desculpe, peça perdão. Se você não quer ir, mas conversa com Deus, que Deus vai criar mecanismo de você encontrar uma saída para o que aquela pessoa um dia se encontrar com você e você o que se redimir com aquela pessoa. Amém, irmãos? Vamos, próximo tópico. Próximo slide, por gentileza. Estamos chegando à conclusão, né? A graça seja com o Senhor Jesus, né? Eu queria deixar 3 versículos para os amados meditarem, conforme Paulo disse. Efésios 6:24. A graça seja com o Senhor. Amém? Receba a graça sobre a graça. João capítulo 1, versos 10.
A graça do Senhor seja para com todos. Apocalipse 22, 21. Amém, irmãos? Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo presbítero Alberto, que eu acredito trouxe e derramou luz em nossos corações, esclarecendo a todos nós quanto ao que representou o que foi a Reforma Protestante, porque muitas pessoas julgam que o monge Martinho Lutero, ele se rebelou contra a igreja. Não foi isso. Ele simplesmente estava protestando todas as indulgências, toda a forma de tradição que foi enxertada na igreja, totalmente fora da palavra de Deus. E ele, então, na época, inclusive desejava continuar a permanecer como monge da Igreja Católica Apostólica Romana. Só que ele, quando escreveu as 95 teses, foi protestando tudo aquilo que estava em desarmonia, em desacordo com a palavra de Deus. Portanto, estamos trazendo essa palavra de esclarecimento para que todos possam saber o que realmente foi que o monge Martinho Lutero estava defendendo, né? A pureza e a sã doutrina da palavra de Deus. Inclusive, ele se converteu através do texto que está lá em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.